Bom dia a você que me ouve nesta manhã, precisamente às 5 da manhã. E boa noite a você que me ouve posteriormente, que não nasceu nesse horário. Estamos em mais uma reflexão bíblica, atípica, porque geralmente eu posto só aos domingos, mas hoje, nesse feriado de Corpus Christi, dia 8, tem um embasamento muito grande e uma simbologia muito grande para nós cristãos, e senti a necessidade de estar fazendo uma reflexão sobre esse tema, Corpus Christi, que literalmente quer dizer o corpo de Cristo. Um feriado criado pelo Papa Urbano, que se espalhou em todo o mundo, ou em quase todo o mundo, e no Brasil chegou pelos portugueses no século XVI. Melhor, eu quero ratificar, não é um feriado, é um ponto facultativo, porque o nosso país é um país laico, e como país laico, o Estado não pode interferir na religião, e também a religião não pode interferir no Estado, mas o Estado respeita todas as religiões e vice-versa, e todas as religiões têm que respeitar o Estado. E a Bíblia também nos ensina que nós temos que orar por todas as autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Nesse feriado, quero tomar por base um texto que não é muito lido por nós evangélicos. Geralmente nos baseamos no primeiro texto, ou no primeiro que foi escrito, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Mas, nessa oportunidade, eu quero ler um texto encontrado em Marcos, capítulo de número 14, versículo 12 a seguir. Esse texto, que fala da última Páscoa e a ceia do Senhor, está em todos os 4 evangelhos, mas eu quis me ater ao evangelho de Marcos, porque ele foi o primeiro de todos, para ser o mais fiel possível ao texto. A palavra de Deus nos diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascual, seus discípulos lhe disseram: Onde queres que façamos preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está o meu aposento, em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E vos mostrará uma grande sala mobiliada, pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estava comendo sentados à mesa, Jesus disse: Em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer e dizer-lhe um após o outro: Sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: É um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e lhes deu,
dizendo: toma, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Até o versículo de número 24. E esta palavra possa ter livre acesso aos nossos corações na manhã deste dia 8 de junho de 2023, feriado de Corpus Christi. Como eu dizia, o Brasil é um país laico, por isso não é um feriado, mas um ponto facultativo. Me ratifico mais uma vez. Por que ponto facultativo? Porque o Estado não pode decretar um feriado, mesmo os cristãos sendo maioria, que no caso nosso, quase 70% da população é cristã, em sua maioria católico. Em segundo lugar, os evangélicos. E os demais são judeus, são religiões de matriz africanas. Então, não dá para o governo, mesmo sendo a minoria judeus, religião de matriz africana, ele decretar um feriado, porque não é uma totalidade, mas ele abre a sugestão para aquele município que é uma totalidade, para aquele estado que é uma totalidade, se quiser decretar feriado, então pode ser. Mas eu creio que em nenhum estado ou em nenhum município do Brasil se é a totalidade de cristãos. Por isso, temos que respeitar todas as religiões, assim como o Estado respeita. Por que isso é importante? Na época de Jesus não existia esse respeito. A religião estava junto com o Estado, junto com a política. E se vocês forem observar, a condenação e a morte de Jesus foram feitas por esses dois, tanto por líderes religiosos, como também por líder político, porque não havia essa separação de poder. E que bom que no Brasil há essa separação de poder. Então temos que respeitar a todos de igual modo. Vamos para o texto que ora lemos. Como disse, foi o mais democrático possível. É um feriado decretado pela Igreja Católica. Eu sou um evangélico assembleiano e estou lendo e li um texto que não sou muito familiarizado com ele, como disse antes, sou acostumado mais em Coríntios 11, 23 a seguir, e também fiz questão de estar lendo um texto com a Bíblia Sagrada Almeida do século 21 da Igreja Batista Nacional, para ser o mais democrático possível. Vamos para o texto e para essa reflexão bíblica, para ver o que o Senhor tem a nos ofertar nessa manhã, através da sua bendita palavra. Primeiro versículo, é o versículo de número 12, que fala o primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Pães sem fermento simbolizava ou significava pão sem pecado, pão sem nenhum tipo de levedura. Então, pães sem fermento. Quando sacrificaram o Cordeiro Pascual, seus discípulos disseram: onde queres que façamos os preparativos para comerdes a refeição da Páscoa? Na hora que sacrificaram o Cordeiro Pascual. É engraçado que os discípulos não sabiam que, mesmo sendo um rito da fé judaica trazida por Moisés, os judeus, esse Cordeiro Pascual simbolizava o próprio Cristo. E quando eles sacrificavam esse Cordeiro Pascual, era um cordeiro limpo,
era um cordeiro sem dolo, sem mancha, sem nenhuma ruga, sem nenhuma deformidade, porque ele simbolizava o próprio Cristo, um cordeiro perfeito que veio fazer um sacrifício uma vez por todas outras, e não precisava a partir daquele momento se realizar nenhum sacrifício ou matar nenhum outro cordeiro, porque esse cordeiro pascual simbolizava o próprio Cristo, que posteriormente, semana depois, iria se doar em favor de nós, os cristãos, e todos aqueles que professam a fé cristã, e todos aqueles que ainda essa fé irá alcançar. Versículo de número 13. 2 dos seus discípulos ele enviou e disse: Ide vós e saí ao encontro de um homem levando um jarro de água, segui-o. Aqui é uma festa de transição, uma festa da Páscoa. A primeira Páscoa foi instaurada por Moisés, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e ali realizaram a primeira Páscoa. E o nome Páscoa simboliza isso mesmo, passagem, transição. Você sabe a quantidade de Páscoa que existe na Bíblia Sagrada? E eu lhes respondo, são 7 Páscoas na Bíblia Sagrada. Moisés iniciou, e aqui o Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, finaliza essa última Páscoa e institui a primeira Santa Ceia, que é o próprio corpo dele que ia ser entregue em favor de muitos, como o texto mesmo nos afirma. Então, 7 Páscoa, a primeira com Moisés e a última com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. 70 semanas de Daniel. E nós estamos vivendo na dispensação, a última semana de Daniel. O profeta Daniel já revelou o que está escrito no Apocalipse. E isso é muito maravilhoso. A Bíblia, ela é linda, ela é maravilhosa. O texto se completa. Homens e mulheres de Deus, inspirada pelo seu Santo Espírito, recebeu de Deus esta revelação. Daniel, em suas 70 semanas, já revelara parte do Apocalipse. Apocalipse diz posteriormente, revelado a João na ilha de Pátimo, confirmando tudo aquilo que Daniel viu nas 70 semanas. O Apocalipse nada mais é do que boas novas, do que a revelação de Deus, o que Deus quer fazer com a nação humana, com nós todos. Lembra também das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras do sonho de José do Egito? Então, aí simboliza também a perfeição de Deus. No primeiro momento, Deus permite a escassez. No segundo momento, se apresenta o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Lembra os dias da semana? São 7. Então, 7 em toda a Bíblia simboliza o número de Deus, o número da perfeição. E 6? 6 é o número do homem, o número da imperfeição. A fim de curiosidade, porque o feriado de Corpus Christi, ele muda todos os anos. Ele muda todos os anos porque é contado 60 dias após o feriado de Páscoa. 60 dias desde então até o feriado de Corpus Christi. Entendeu? A partir daí é colocado esse feriado. Um detalhe, tem que ser na quinta-feira. Se vocês observarem,
todo feriado de Corpus Christi é na quinta-feira. E por que na quinta-feira? Porque ali foi instituída a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Foi quando Cristo se reuniu, nesse texto que eu li, na mesa, para preparar os discípulos para que eles viessem entender que ele não era rei deste mundo, que ele não era deste mundo. Ele veio para aqui para buscar e para formar pessoas para levarem para o céu. Ele veio primeiro e posteriormente deixou o Espírito Santo. Se você for observar lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 17, que acontece esse mesmo relato aqui da Santa Ceia, só que João, na revelação, ele é muito mais amoroso, ele é muito mais profundo, não tem última Páscoa e primeira Santa Ceia, mas é na mesa que Jesus está consolando os discípulos, que Jesus ora pelos discípulos, que Jesus tenta explicar a sua missão e que ele tem que ir para que possa vir um outro Consolador que irão ajudar eles a continuarem realizando esta obra. E o que Jesus fez, ele cumpriu. O Consolador está conosco. E é por isso que ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito da verdade continua com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus. 2 dos seus discípulos, no versículo de número 13. E Lucas, o doutor Lucas, o Evangelho de Lucas, ele menciona o nome desses dois. Era Pedro e João. Aqui eu achei isso muito lindo. Jesus tinha os seus seguidores, Jesus tinha os seus 70 discípulos, Jesus tinha os seus 12 discípulos que posteriormente se tornariam um apóstolo, e dentre esses 12 discípulos, Jesus tinha 3 que era íntimo dele, que Jesus chegava para conversar. Aqui Jesus nos ensina que há níveis de conversa, há níveis de pessoas e há níveis de experiência a serem trocada entre pessoas. 70 discípulos, um tipo de fala. 12 discípulos, outro tipo de fala. 3 discípulos, a qual eles eram íntimos, amigos de Jesus, outro tipo de fala. E para a multidão, desde o pobre até o rico, se vocês forem observar, também Jesus tem outro tipo de fala. E aí você irá me perguntar: Jesus fazia acepção de pessoas? Não. Pedro e João simbolizam muito bem isso. E aqui é bem democrático, porque Pedro é aquele sanguinário, é aquele que questiona, é aquele ruim que gosta de questionar. Eu não sei se você também é Pedro, assim, esquentado, um cordeiro que esperneia em toda e qualquer situação. Eu preciso melhorar nesse quesito. E esse texto mostra justamente isso, que Jesus não faz acepção de pessoa. Ele ama a mim, que sou sanguinário, e ele ama você também, que talvez não venha a ser sanguinário, mas venha a ser como João, calmo, tranquilo, amoroso, íntimo, que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. João, a quem Jesus confiou a responsabilidade de sua mãe depois de sua partida. Então aí há 2 também características de pessoas que pode simbolizar eu, e me identifiquei em Pedro, e pode simbolizar você, que talvez venha se identificar em João. Então Jesus nunca fez acepção de pessoas. Bendito seja Deus. E com relação ao versículo 13, quando ele manda eles ir à cidade, ir de encontro ao homem, levando um jarro com água, e disse: segue-o. Esse homem é muito atípico na Bíblia, e eu estava estudando, pesquisando. Vocês lembram a mulher que Jesus teve um encontro com ela do poço de Jacó ao meio-dia?
ela era que tirava água, e ali tinha uma particularidade, ela ia meio-dia, porque Jesus, quando revelou o feito dela, era uma mulher muito pecadora, era uma mulher que não poderia se misturar com os demais, porque havia uma exclusão, né? Não era todo mundo que tinha ou queria ter um contato com ela, mas Jesus, que não faz acepção de pessoa, teve esse contato com a mulher. Então, em toda a Bíblia, não havia pessoas que viessem buscar água em um poço, pessoa do sexo masculino. Isso era a tarefa das mulheres. Mas por que essa particularidade? Esse homem não tinha poço em casa. Eu lembro na minha infância, meu tio morava lá no Gonçalves Ledo e tinha um chafariz no bairro São João, em que todas as pessoas faziam uma fila para buscar água para beber, água para as plantas, água para se banhar muitas vezes. Então, eles partilhavam, o bairro São João é um dos bairros mais altos da cidade de Araguaína, e eles partilhavam água, e o prefeito abriu, o governo, não me lembro, era criança, abriu aquele chafariz para que as pessoas viessem usufruir dessa água, porque a água é essencial para todos, a água é vida. E na nação judaica de Israel também não era diferente. Eles compartilhavam isso, não era todas as pessoas que tinham condição de abrir um poço em sua casa. Então esse homem não tinha condição de abrir um poço na sua casa, mas ele era um homem diferente. Era uma tarefa que era para as mulheres, mas que um homem estava fazendo. E como eu já disse em outros textos, a Bíblia ela tem uma linguagem alegórica, ela tem uma linguagem figurativa e ela tem uma linguagem literária. E nessa linguagem aqui desse homem é uma linguagem figurativa. O que esse homem simboliza? Em primeiro lugar, esse homem simboliza alguém que é diferente. Não era uma mulher, não é que eu estou fazendo exclusão à mulher, porque isso era uma tarefa das mulheres que o homem saía para trabalhar. Então, esse homem era um homem diferente. Todo e qualquer cristão, ele anda na contramão do mundo. Não é que ele é melhor que o mundo, mas quando ele conhece Jesus, a sua vida é mudada. Eu vejo tantas e tantas pessoas aceitando a fé cristã, numa semana estar numa igreja, no outra estar em outra, e assim sucessivamente. É porque ele ainda não conheceu a Jesus como verdadeiramente ele é. Ele ainda está caçando Jesus, porque quando a pessoa tem um encontro real com Jesus, esteja na igreja onde ele estiver, seja ele quem for, a sua vida é mudada. Ele se torna uma pessoa diferente e logo ele quer frutificar, logo ele quer fazer algo para que alcance outras pessoas. Foi assim com a mulher lá no poço. Com esse homem também não foi diferente. Quando as pessoas chegaram até ele, Pedro e João chegou até ele e deu o recado de Jesus, ele já sabia, ele não questionou, falou, não, vamos, na minha casa tem uma sala e tem uma mesa preparada. Aqui também numa linguagem figurativa, esse homem simboliza uma outra pessoa, alguém que já sabia o que ia acontecer com o nosso Senhor, alguém que tinha preparado a mesa, tinha preparado o lugar, um lugar especial, um lugar íntimo para os discípulos de Jesus. E aqui também esse homem tem uma figura do Espírito Santo de Deus, que João e Jesus fala desse outro consolador do Evangelho de João quando está se despedindo dos discípulos na sua intimidade e os discípulos não conseguem entender e Jesus diz, não, eu preciso ir para que esse outro consolador possa vir voltar e ele vos ajudará, ele vos ensinará e ele fará tudo o que eu vos disser. Então aqui esse homem não questionou também não, ele fez tudo que o nosso Senhor Jesus falou para ele e parece que já sabia, porque o Espírito Santo de Deus também é Deus e ele sabe de todas as coisas. E aqui esse homem simbolizando o Espírito Santo
preparou para que Jesus viesse ter esse momento de intimidade com os discípulos, assim como João Batista preparou o arado para que Jesus iniciasse o seu ministério de 3 anos e meio na terra, desde seu batismo até esse momento da última Santa Ceia, e posteriormente, quando ele sobe o Monte das Oliveiras para orar e é preso e é morto por nós. Aqui, posteriormente, esse homem simboliza o Espírito Santo, que quando Jesus foi, Jesus não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo de Deus conosco e ele está conosco. Então, esse homem também aqui simboliza o Espírito Santo de Deus. Eu quero me ater também agora ao versículo de número 15. E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, pronta, na parte de cima da casa. Aí vocês fazei ali os preparativos. Sala grande, mobiliada, pronta na sala de cima da casa. Particular aqui, aquela era uma reunião íntima, e se você for observar, aquele homem some de cena e só está Jesus e os seus discípulos. Então, na parte de cima da casa, era até comum, o pessoal lá para o sul, eles fazem a casa embaixo e por baixo a garagem, onde eles colocam o trator, onde eles colocam a caminhonete, os carros, e a parte de cima da casa é onde eles ficam com a sua família, com seus filhos, é o seu momento de intimidade, é o seu momento de lazer. Aqui também, a parte de baixo era a estrebaria, onde eles colocavam os animais, onde eles cuidavam dos bichos, para que os predadores não viessem comer, e a parte de cima da casa era o lugar de intimidade da família, era o lugar de lazer da família, era o lugar onde a família habitava. Mas nesse particular aqui, até o homem que carrega o vaso, ele desaparece, o jarro com água, ele desaparece, não é? E eu quero me ater também a essa questão já que eu falei de figura antes, eu quero me ater a essa questão do jarro com água. O que isso simboliza? O jarro com água não simboliza o Espírito Santo de Deus. O homem simboliza o Espírito Santo. O jarro com água é aquilo que Pedro, quando Jesus explicou, por que, Senhor, que eu tenho que lavar teus pés assim como tu lavou o meu, eu não sou digno disso, você lavou os pés, mas eu não sou digno disso. Aí Jesus, de deixar você lavar os meus pés, Pedro não quis, como imperativo que ele era. E aí Jesus disse, não, Pedro, eu tenho que lavar o teu pé, eu tenho que dar o exemplo. Do maior sempre tem que servir o menor. E ali Jesus estava dando uma lição de humildade. Aí Pedro questionou, não, já Senhor, que tu queres me ensinar, agora eu quero que tu jogue água no meu corpo todo, não quero que você limpe só os pés, não. Aí Jesus replicou Pedro e falou a Pedro, não, Pedro, calma aí, não precisa jogar água no corpo todo não, porque você já está limpo pela palavra. Você já está limpo pela palavra. É a palavra de Deus que limpa. E eu sou muito feliz em participar de uma igreja, a Assembleia de Deus, em que não faz um processo imediatista com ninguém. As pessoas chegam até lá, tem pessoas que eram transformadas no momento que tem encontro com Jesus, mas tem pessoas que passam 40 anos dando trabalho para o líder de departamento, dando trabalho para pastor, mas pastor, o líder de departamento não põe mão na cabeça de ninguém, não expulsa o demônio da vida de ninguém. Não é uma crítica, mas é porque é uma igreja que prima pela palavra, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que entende que através do ensino da palavra de Deus, pessoas são moldadas, pessoas são transformadas, porque a palavra de Deus é o próprio verbo de Deus no meio da igreja, é o próprio verbo de Deus falando conosco. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez, e de repente diz que ele agora está e habitou entre os homens, João 1. Então, a
palavra é o próprio Deus, é o verbo de Deus conosco. Então a palavra tem esse poder de limpar, de libertar, de curar, de tirar todas as agruras. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Por isso que eu me atenho muito à palavra, amo a palavra, gosto de explicar a palavra, porque foi assim que meus pais na fé me ensinaram. É a palavra que limpa o homem, bendito seja Deus. Versículo de número 18, a palavra de Deus nos diz assim: e quando estavam comendo, sentado à mesa, Jesus disse: verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Versículo 18, reclinados. Sentado quer dizer literalmente reclinados, ou seja, quando Jesus conforta, se você vê João, o Evangelho de João, a partir do capítulo 17, você vai ver esse mesmo cenário, mas aqui é João Marcos, que compila, dizem os estudiosos que as palavras de Pedro, que Pedro tinha dificuldade na escrita, compila as palavras de Pedro, aqui diz que eles estavam sentados e nesse momento tranquilo, o texto original diz reclinados, ou seja, depois de todo o discurso de Jesus, eles estavam reclinados, comendo, aí entra o ápice, entra o ponto forte do drama, o ponto forte do que Jesus queria falar para eles. No primeiro momento, lava os pés, dando a lição de humildade, de quem é transformado e quem já está limpo pela palavra. Agora Jesus diz: um de vós há de me trair. E aí eles levantam. Eu fui questionado esses dias, em especial, pelo meu pai. Ele dizia que aos filhos da perdição não é todo de salvação. E eu falava: pai, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós somos protestantes. O Lutero nos ensinou em Romanos 10:9 que se com a tua boca confessa, no teu coração acredita que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Aí pai: não, meu filho, mas tem aqueles que não trabalham, parece que eles não são de salvação. Aí eu falei: pai, mas isso não é uma tese nossa, isso aí é uma tese de outro amigo de Lutero. Inclusive, se vocês forem olhar a história, eles brigaram, eles se separaram, assim como Paulo e Barnabé, porque eles não se entenderam nesse particular. Aí Lutero é de um pensamento e o outro companheiro dele é de um outro pensamento. Aí fica fundo de pesquisa para vocês pesquisarem. Mas por que vieram acontecer isso de ter o filho da perdição? E aqui Jesus faz como um menino, o discípulo de Jesus faz como um menino aqui em casa. O menino aqui em casa, a gente questiona eles acerca de alguma coisa: meu filho, não faça isso. Pai, eu não fiz isso não. Aí: meu filho, pelo amor de Deus, você esqueceu isso aqui. Não, pai, não foi eu que esqueci isso aqui não. Eles têm uma dificuldade em admitir o erro, e eu sempre falo para ele: meu filho, vocês têm que saber admitir o erro, porque se vocês não admitirem o erro, vocês nunca vão entender que um dia erraram. E todo ser humano erra. Todo ser humano erra. Errar é humano. Agora, reconhecer o erro é divino. Não tem uma frase típica? Então, temos que reconhecer erro para que possamos melhorar a cada dia nesse processo. Eu disse para Jesus: eu não, no ponto outro, eu não, Senhor. Eu vou... Não, eu também não. E aí Jesus diz, ele é muito verdadeiro, né? Mas tem verdades que não precisam ser ditas e outras verdades se faz necessário ser dita. E aqui Jesus não disse nada, só pegou um bocado de pão molhado e só falou que alguém que come comigo no prato, pegou aquele, embebedou e botou na boca dele, e a partir daquele momento existia
um filho da perdição naquele momento que o próprio texto diz que o inimigo de nossa alma entrou na vida de Judas, o Iscariotes, e a partir daquele momento Judas, o Iscariotes, veio trair o nosso Senhor Jesus e saiu para entregar o nosso Senhor Jesus, para que o seu corpo viesse ser entregue. Mas o que eu acho engraçado é que o inimigo de nossas almas achou que se matasse o corpo, acabaria o governo de Jesus aqui na terra. Bem verdade, naquele momento acabou o governo de Jesus aqui na terra. Aquele momento de que parece que vai dar certo, parece que vai vingar, parece que vai se tornar algo. De repente cai tudo por terra, nada vingou, nada deu certo, mas só foi 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou e habita no meio de nós, deu tudo certo para a honra e glória do nome de Jesus e para alcançar-nos, nós que estamos ouvindo essa reflexão bíblica no feriado que é intitulado O Corpo de Cristo. Fomos alcançados por essa graça, fomos alcançados por esta bênção. Bendito seja Deus. Versículo de número 22. Tomai, este é o meu corpo. Depois de abençoar, disse, pegou o pão e disse, tomai, este é o meu corpo. O pão simboliza o corpo de Jesus. O cordeiro é o próprio Jesus. E a partir desse momento, Jesus está findando o que Moisés começou. Está findando a última Páscoa e está instituindo a primeira ceia, a primeira santa ceia, que nós cristãos comemoramos o corpo de Cristo. Temos cristãos que é todo mês, tem outros cristãos que é de 15 em 15 dias, tem cristão que é de 3 em 3 meses, tem cristão que é de 6 em 6 meses, e tem igreja cristã que é apenas uma vez por ano, mas não tem nenhuma certa, nenhuma errada, mas todas têm uma simbologia, é trazer memória o sacrifício de Jesus, é trazer memória que Jesus esteve aqui, é trazer memória o corpo de Cristo, para nunca nos esquecermos do que Ele fez conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo de número 24, e disse-lhes, isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, derramado em favor de muitos. Eu penso que esse muitos, aqui não, vou deixar para uma outra oportunidade. Eu não quero me ater a temas polêmicos, eu quero ficar na simbologia do corpo de Cristo e no feriado também do corpo de Cristo, e que esse feriado possa ser reflexivo como essa reflexão bíblica, e que venhamos lembrar de tudo o quanto o nosso Senhor Jesus fez para nos alcançar. Aliança significa concerto. Aliança significa alguém que está comprometido com outrem. E nesse feriado a gente vem nos lembrar que temos um compromisso com o Senhor, que temos um compromisso com o nosso noivo. Ele é o nosso noivo e nós, enquanto igreja dele, somos a noiva, e nós estamos nos preparando. E aqui nesse texto Jesus disse, eu desejei muito que viesse a acontecer este momento, mas aí ele fala, mas pode ficar tranquilo, eu instituí aqui a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, mas eu não vou estar mais com vocês. Mas eu digo uma coisa a vocês, eu vou estar com vocês nos ares,
ou no céu. A primeira foi aqui na terra, agora a última será a ceia, as bodas do Cordeiro, e será lá no céu. E essa é a maior esperança de todo e qualquer cristão, de que Cristo irá nos buscar, ou que nós iremos também ao encontro dele. Também, crente não morre, cristão não morre, ele passa da morte para a vida. Então nós temos essa esperança gloriosa, e que essa esperança não venha sair do meu e do teu coração, e que essa reflexão possa falar mais forte a minha e a tua vida. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.